E como Moisés levantou o quê? A serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja, ou já foi, levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. 17. Porque Deus enviou, Deus o quê? Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Volta, deixa no 15, no 16, perdão. No 16, deixa no 16, amém. Diga, meu Deus, eu creio no poder e na revelação da sua palavra. Pode se assentar e pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse tal maneira aqui, ele é extraordinário, porque o tal maneira que Deus amou o mundo não tem explicação. Essa é a grande verdade. Como é que Deus amou o mundo? Não tem explicação. Humanamente falando, não tem explicação. E eu queria falar, nós estamos falando de um novo tempo. Deus sempre trabalhou com novos tempos. Deus sempre trabalhou com novas oportunidades. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Você que está em casa, fique ligado. Você que colocou na tua TV aí, no YouTube, você que colocou no Facebook, compartilhe, mas ao mesmo tempo fique ligado. Porque esta mensagem, ela revela o amor incondicional de um Deus que a nossa consciência, a nossa mente humana não consegue explicar. Quando o profeta Isaías foi falar do amor de Deus, ele disse assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ama tanto, a ponto que não se compadeça dela, o filho que amamenta ou o filho do seu ventre? É quase que impossível. Quem já amamentou filhos aí? Alguém consegue ficar sem lembrar que tem um filho, a menos que fique louca. Mas é impossível uma mãe, praticamente, humanamente falando, é quase que impossível uma mãe esquecer do filho. E o profeta Isaías não pega o amor de um pai para representar o amor de Deus. Ele não pega o amor de um irmão para com o irmão, de um tio para com um sobrinho. Ele não pega o amor de um esposo para com uma esposa, e nem de uma esposa para com o esposo. Ele pega o amor de uma mãe, porque na terra não tem amor maior que o amor de mãe. E aí ele diz: ainda que o amor maior da terra fale, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Então a gente começa a perceber que Deus é um Deus de amor infinito, e o seu amor é ilimitado. Agora, a gente começa a perceber algumas dispensações em tempos em que Deus vai permitindo a humanidade para tentar resgatá-los, porque Deus tinha um plano original, e no plano original de Deus era para o homem viver uma vida de alegria, uma vida sem dor, sem lágrimas e sem choro, sem prantos. Era para desfrutar do melhor do Criador do universo. Porque quando Deus cria o universo, e Ele coloca luminares no universo, e eu não diria milhões e nem bilhões de estrelas, eu diria bilhões de milhões de estrelas no universo. Um Deus que de repente resolve criar um universo infinito. E nem a ciência consegue compreender a grandeza deste universo. E os homens vão descobrindo o universo, e parece que primeiro eles descobrem um planeta, depois uma galáxia, depois bilhões de galáxias dentro de um universo, e agora parece que estão descobrindo outros universos dentro do universo. Então, tudo é muito grande. E de repente Deus um dia para e Ele quer construir algo que pudesse
amá-lo e que ele também pudesse desfrutar de um amor diferente do que qualquer outro amor. Os animais louvam ao Senhor, as baleias louvam ao Senhor, os peixes louvam ao Senhor, os pássaros louvam ao Senhor, as árvores louvam ao Senhor, e a Bíblia diz, os luminares, as estrelas louvam ao Senhor, tudo louva a Deus. Mas Deus queria um louvor diferente, um louvor promovido por um amor diferente. Um amor que não tem explicação, como o amor de mãe, não tem explicação. Como uma mãe entra dentro de uma casa pegando fogo no ápice da busca para tentar resgatar um filho, e às vezes ela acaba morrendo para salvar o próprio filho. Esse é um amor, mas o amor de Deus está muito além. Um pai pode produzir este amor também. Mas o amor de Deus está muito além. E Deus queria criar alguém que o amasse. Só que não existe amor que não seja um amor voluntário. Se você diz que ama, mas não há voluntariedade nisso, isso não é um amor. Pode ser uma obrigação, pode ser um interesse. Algumas pessoas fazem, mas fazem por interesse. Quando se faz por amor, não se tem peso. Quando se faz por amor, não se cobra nada em troca. É a mãe que levanta todas as madrugadas para cuidar do filho, da filha, mas não está esperando nada em troca daquele bebê que desde a infância ela amamenta, troca a fralda, a ensina a andar, a falar, a se alimentar, a viver. E nunca, ao contrário, ela está idosa, ele está idoso e ainda tentando deixar uma herança para um filho que ela se desgastou, ele se desgastou a vida toda para cuidar, porque não há uma expectativa de troca, é um amor voluntário, é um amor diferenciado. Agora, se eu falar de amores aqui na terra, nada se compara ao que Deus espera do homem, e nada se compara ao que o homem deveria esperar de Deus, que é o verdadeiro amor. Então Deus cria um homem, e esse homem que Deus cria, Deus queria que o homem o amasse. Foi uma época em que a gente chama de a dispensação da inocência. O homem não conhecia o pecado. Então Deus cria esse homem, e Deus só queria que esse homem o amasse. Apenas o amasse. Só que como que eu posso dizer que amo quando eu não tenho outra opção? A árvore no jardim é a maior prova de que quando Deus vai formar o homem, Deus não estava criando uma estrela, Deus não estava criando uma baleia, Deus não estava criando um tubarão, Deus não estava criando um pássaro, Deus não estava criando um animal, Deus estava criando um ser que de livre e espontânea vontade tivesse consciência de direito de escolha. Aqui é que está a perfeição de Deus. Aqueles que dizem, se Deus é amor e se Deus é perfeito, por que colocou uma árvore no meio do jardim? A grande verdade é que a única prova que Deus poderia ter de que o homem o amava verdadeiramente é o homem tendo a opção de não amar. Por que você gosta do dia? Porque você conhece a noite. Por que você gosta da luz? Porque você conhece as trevas. Pergunta para um cego, qual é melhor, a luz ou a escuridão? O que ele vai te responder? Para mim, tanto faz. Se você não conhece o amargo, você não vai celebrar o doce. Se você não conhece o azedo, né, uma comida azeda, você não vai celebrar a comida boa. Então, a prova de que eu amo a Deus é quando eu tenho o direito de não amar, e mesmo assim eu o amo. Não foi um chip implantado na cabeça do homem, programado para que o homem amasse a Deus, não. O homem não é um robô que vem para a igreja e diz, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Não gostei mais dessa palavra. Vai lá e muda o chipzinho. Tu és maravilhoso. Essa ficou melhor, o dia inteiro. Tu és maravilhoso, tu és... Não. Isso não é amor voluntário. Amor voluntário é quando, entendo a opção de não amar, você escolhe amar. E entendo a opção de não amar, seria a árvore no jardim.
Então Deus coloca a árvore, coloca o homem lá e diz assim: olha, vocês têm todo o direito de não me amar, mas eu quero me relacionar com vocês para sempre. Eu quero um amor diferente de tudo. Diferente de tudo. Eu quero um amor extremamente voluntário. Então, não coma do fruto. O homem foi lá e comeu. Então, a primeira fase, a fase da inocência, acaba. Acaba quando o homem desobedece. E essa fase da inocência, você vai ver lá em Gênesis 2, 26 a 31, quando Deus cria o homem. E lá em Gênesis 3 você vai ver, coloca só o começo de Gênesis 3. Aqui, ó. Ora, a serpente, sendo a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, esta disse à mulher. Então tinha que ter uma maneira de ser provado o homem, para que o homem provasse que verdadeiramente estava decidido. Por que Deus permite essa conversa? Porque se não tem essa opção, não há de fato veracidade se a pessoa é ou não é. Se a pessoa mudou ou não mudou. Se você diz assim: Deus me libertou das drogas, mas você está dentro de uma ilha onde não tem drogas, você não pode dizer que Deus te libertou das drogas se lá não tem drogas. A prova que Deus te libertou das drogas é quando você está em uma metrópole onde na esquina alguém lhe oferece droga de graça e você diz: não, eu não quero, eu encontrei uma dose maior. Jesus é a dose mais forte do que as drogas, então eu não quero. É diferente. Então, a prova da libertação é que você agora tem opção de pecar, mas você encontrou algo além daquilo que te daria um prazer momentâneo do pecado, para você apenas desfrutar das bênçãos de um amor maior. Então, é por isso que a serpente está aqui, é por isso que a árvore é colocada, é por isso que Deus permite provações na nossa vida. E nessa era da dispensação da inocência, o homem reprova. E toda culpa, ou todo pecado, toda desobediência gera uma consequência. O homem, então, é lançado para fora do jardim. Só que agora ele já tinha consciência. É passado de Adão e Eva para os seus filhos a consciência do bem e do mal. Então não faça isso. O homem ia lá e escolhia fazer, tinha consequência. A geração foram crescendo e nós temos desde Adão até o dilúvio quase 2000 anos, aonde homens e mulheres pecaram tanto que chegou um momento que Deus olha de cima para baixo e Deus diz assim: não tem um justo na terra, eu vou destruir. Aí ele encontra Noé, um homem mais centrado, fala com Noé, Noé ouve a voz de Deus, e Deus diz assim: eu ainda vou dar uma chance para a humanidade. Noé, você vai ser o pregoeiro da justiça. E ele sai anunciando que Deus tinha mandado ele construir uma arca, mas o pecado tinha arrancado o homem de tal forma da presença de Deus, que eles não conseguiam enxergar absolutamente nada. Eles não conseguiam ver mais nada com relação a Deus. O homem se tornou carnal ao extremo. E Deus falou: vou destruir. Quem ouvir a minha voz será salvo. Entra na arca. Noé e mais 7 pessoas, 8, entraram na arca. Deus novamente recomeça o povo. E Deus dá uma lei. Deus dá uma instrução para o povo. Agora só tinha quantos? 8. A lei de Deus era: cresçam, multipliquem. A ordem de Deus era: crescei e multiplicai, enchei a... Deus queria uma humanidade perfeita. Encham a terra, se espalhem pela terra. Lá vem o homem de novo e diz: não vamos se espalhar, vamos construir uma torre. A Torre de Babel. Porque aí a ponta da torre vai nos direcionar. Será como
um norte para a gente. Se a gente se perde, porque no deserto, se a gente se perde, um dia claro a gente olha lá para a ponta da torre e a gente vai ver. Aí Deus vai lá e cria uma confusão. Daí vem as diversidades de línguas. E Deus, mais uma vez, faz o homem se espalhar pela terra. A punição pela desobediência de se espalhem foi a confusão das línguas. Era para todo mundo falar uma língua só. Porém, agora, pela desobediência, é por isso que às vezes você diz, meu Deus, eu não consigo ler isso aqui, eu não entendo nada. Você vai viajar, é uma luta, é uma guerra. Não era para ter essa luta e essa guerra. Culpa do homem que não obedece. Sempre a desobediência vai criar um transtorno. Aí vem Deus e começa a trabalhar com o povo dizendo o seguinte, eu tenho uma nova terra para vocês, Canaã. O homem, mais uma vez, cria um conflito desde José. Inveja. Olha o caos que a inveja contra José causou. Porque a promessa de Deus era Canaã. Só que Deus tem que ir costurando no meio da história situações para que, de alguma forma, o homem se encontre com ele. Deus estava, de todas as maneiras, tentando resgatar o homem. Aí Deus dá um sonho a José. Os irmãos de José mandam José para o Egito, vendem ele. Criou mais um conflito, porque agora o homem, por desobediência, vai parar no Egito. A vontade de Deus era o Egito ou Canaã? Canaã. Mas o homem agora vai para o Egito. Mais 430 anos da história humana sofrendo na escravidão do Egito. Até que Deus levanta o libertador, mais uma vez, um novo tempo, uma nova história, e diz, vamos para a terra prometida. Sai Moisés, com 2 milhões de hebreus, mais um pouco, atravessa o Mar Vermelho, esse povo por mais 40 anos, no estado de rebeldia extrema contra Deus. Vendo esse povo, estava vendo colunas de fogo guiando eles. Esse povo via a presença de um anjo que Deus mandava para guiá-los. Esse povo via maná vindo do céu. Quando não tinha comida, começava a vir pombas, codornas, codornizes, e pousavam. Eles iam lá, pegavam, matavam e comiam. Eles viam água jorrar da rocha. Mas um dia estavam cheios de fé, no outro dia murmurando de Moisés. Deus falou, Moisés, esse povo vai ficar 40 anos. Quanto tempo? E ficaram 40 anos como uma sentença, pela dúvida, pela murmuração. A sentença da dúvida e da murmuração. Por um dia de dúvida e de murmuração, cada dia de dúvida e murmuração, 1 ano. 40 dias murmurando, 40 anos no deserto. Foi essa a sentença de Deus. Deus chegou a mandar, lá no deserto, serpentes. E essas serpentes, quando vinham, o murmurador murmurava, era picado por uma serpente. Imagine se hoje o murmurador fosse picado por uma serpente. Dava para abrir uma funerária, né? Ia ganhar dinheiro. Isso se o dono da funerária não morresse também murmurando. Hoje não morreu ninguém, está murmurando. Pica lá a serpente. Então, era uma situação. Aí Moisés vai orar, Deus fala. Aí é por isso que o texto diz que como Moisés levantou a serpente no deserto. Deus vai lá, levanta uma serpente de metal. Todos que forem picados pela serpente. E olha que e a história ela sempre se repete da mesma forma. Porque lá no Éden começa por uma serpente. Eva é envenenada pela serpente. O veneno da serpente é tão mortal que envenena Adão da mesma forma com a desobediência. Lá no deserto, Satanás, sinônimo da serpente, continua envenenando o povo com a murmuração e o povo vai sendo picado. Aí é levantado no deserto, como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho de Deus seja levantado. Então as dispensações vão acontecendo.
A murmuração é muito grande. Me escute, por favor. Pode ficar com esse fundo musical até acabar a mensagem agora. Não para não. E mais alto um pouco. Escute-me, por favor. Esse povo, no deserto, eles morrem. Só entra 2 dos que saíram do Egito. Os 2 que saíram, Josué e Calebe. Só 2, maior de idade. O resto é toda uma nova geração. Esse povo murmurador morreu. Alguém diz assim, acabou o problema. Deus tinha dado as leis a Moisés. O povo transgride todas as leis. Deus mandou profetas. O povo matavam os profetas. Lembra de Jonas? Deus falou, vai para Nínive. Ele falou, eu ir para Nínive? Eles arrancam a orelha dos profetas. Eles arrancam a língua dos profetas. Eles matam os profetas. Não vou para Nínive, não. Deus falou, vai lá, que eu tenho um propósito com aquele povo. Chegou um momento que até os próprios profetas estavam indignados com a reação dos homens diante do tamanho amor de Deus. E você pode entender uma coisa, a geração de hoje não está diferente. Deus cura, Deus liberta, Deus faz, Deus mostra. A pessoa está um dia na igreja, outro dia murmurando. Eu já vi centenas de pessoas sendo curadas aqui. Eu já vi centenas de pessoas sendo abençoadas. Gente que chegou aqui não tinha absolutamente nada. Deus prosperou, Deus honrou, Deus deu casa, Deus deu carro, Deus deu uma família. Um dia alguém subiu aqui nesse altar e falou, irmãos, a gente precisa fazer qualquer coisa. Quem pode ajudar com uma oferta para a gente ajudar a obra missionária? A pessoa saiu daqui dizendo, só pensa em dinheiro esse povo, só pensa em dinheiro. As pessoas esquecem que entraram aqui sem nada, doente, desenganada, gastaram todo o dinheiro que tinha com médico, com recursos humanos, entraram aqui, Jesus curou. O dia que Deus falou, vamos propagar o evangelho de graça a outras nações, as pessoas esqueceram tudo o que Deus fez. É muito fácil, as pessoas entram aqui e são curadas. Qualquer crise que enfrentam dentro da igreja, sai falando mal da igreja. Qualquer crise existencial, sai falando, foram curadas de câncer, tiveram milagres sobrenaturais. E aí diz, eu não vou mais na igreja, porque a igreja é cheia de hipócrita. Eu não vou mais na igreja, porque sempre tem que ter dinheiro. E o outro, todo final de semana, está no estádio, assistindo o time dele, gastando dinheiro, assistindo. E nunca falou, eu não vou lá, porque está cheio de hipócrita sentado nos estádios, como se todo mundo fosse santo. Eu não vou mais no shopping, porque está cheio de hipócrita dentro do shopping. Eu não vou no hospital, porque o médico tal é hipócrita. Ninguém fala isso. Por que as pessoas não pensam assim? Mas é porque é uma guerra. O veneno da serpente está envenenando muita gente. Até que de repente mataram os profetas. Na dispensação da lei, começavam a matar os profetas. Rejeitaram os profetas. Aí vem mais um juízo. Deus pega as tribos, o povo escolhido dele, espalha sobre a terra, e muitas dessas nações se perderam no tempo. O povo eleito, que era o povo de Israel, o povo que tinha uma promessa, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, o povo que vivia essa promessa, que vivia na expectativa, agora viveu por longos anos, exilado, preso, morto, como consequência do pecado. Era Deus tentando resgatar o homem. Chegou um momento que Deus foi tão bondoso, que primeiro Deus deu uma sentença, tudo bem, a alma peca, morre. Começou a morrer todo mundo. Aí Deus falou, tá bom, vou criar uma teologia, a lei da substituição, chamada teologia da substituição. Dependendo do pecado, arruma uma pomba. Dependendo do pecado, 2 pombas. Dependendo do pecado, um bode. Dependendo do pecado, um boi. Mas uma vez por ano, todo mundo arruma animais, pega sangue, imola esses animais, traz para mim, manda o meu sacerdote lá no templo, no lugar santo dos santos, dentro do tabernáculo. Esse sacerdote vai entrar também, ele entra com
com sangue, não podia entrar sem sangue, e eu vou falar com ele, ele vai interceder pelo pecado do povo, e eu vou responder. E todo ano esse povo tinha que imolar milhões de animais, e milhões de animais eram imolados anualmente pelo povo de Israel, para a remissão do pecado. Só que o homem continuava morto, o homem continuava fedendo. Deus usava o sangue como uma espécie de bom ar, porque Deus queria se aproximar do morto, mas o morto fedia. A única coisa que fazia Deus se aproximar era o sangue. Deus queria ter um relacionamento mais íntimo, mas nós estávamos fedendo nos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nas nossas ignorâncias, nos nossos pecados, e Deus falava: eu quero me aproximar do homem, mas o homem fede em seu pecado, então imola o sangue, e o sangue era como um filtro, mas acabava o efeito do sangue, o pecado voltava a cheirar mal. Era preciso um sangue diferente, que não apenas fosse um bom ar, que ressuscitasse o morto. Por isso só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus poderia produzir isso. Só o sangue de Jesus poderia produzir isso. Só o sangue. E Deus vai tentando se relacionar, até que chegou um dia que Deus falou: me cansei de tentar resgatar o homem. O diabo estava dizendo: ganhei. Em Gênesis 3, na maioria das Bíblias, Gênesis 3, abre aí, só abre essa Bíblia. Em Gênesis 3, não sei se nessa vai estar, mas em Gênesis 3, o que está escrito aqui em cima? A queda do homem. A epígrafe está dizendo a queda do homem. Quando o homem peca, os humanos que escreveram a epígrafe em cima, os homens, isso não é inspiração divina, é texto que a gente coloca ali, você pode colocar o que quiser. A maioria do mundo entende que ali acontece a queda do homem. É aqui que o diabo começa a rir, é aqui que o diabo começa a dar gargalhadas e dizer o seguinte: o homem não é mais semelhante a Deus, o homem pecou. Aquele homem que Deus fez com amor, com carinho, para andar na presença de Deus, agora estava caminhando passos largos para a prostituição, para o pecado, para a morte. Aquelas mãos que Deus criou para que o homem abraçasse a Ele, aplaudisse a Ele, louvasse a Ele, aquelas mãos agora estavam derramando sangue inocentes, crianças sendo mortas no útero de suas mães, por orgulho humano, porque eu não quero, como um lixo humano despachado no lixo, aquelas mãos, porque existem coisas que abominam a Deus, e uma delas é mão que derrama sangue inocente. Nunca se viu uma geração derramando tanto sangue inocente quanto esta geração, mas um Deus de amor está gritando: escapa-te por tua alma, escapa-te por tua alma, escapa-te por tua alma. E o diabo vai dizendo: eu derrubei o homem, eu derrubei o homem, eu derrubei o homem. O homem caiu, o homem caiu, não tem mais jeito para o homem está destruído. Até que um dia Deus olha de cima para baixo e não vê um justo sequer. E é aqui que se cumpre uma das profecias de João, uma das visões que João teve. E João teve uma visão celestial, e ele disse assim: e houve silêncio no céu por quase meia hora. Ele não disse haverá silêncio no céu, ele disse e houve silêncio no céu por quase meia hora. Houve, não há, houve silêncio. Estava falando de algo que tinha acontecido. Nós temos grandes reuniões no mundo. Nós já tivemos grandes reuniões no mundo, reuniões que juntaram milhões e milhões de pessoas. Nós teremos uma das maiores reuniões
da eternidade, ainda teremos uma chamada reunião do juízo final, aonde os mortos, grandes e pequenos, desde Adão até os nossos dias, comparecerão juntamente com toda a hierarquia de anjo, todos comparecerão. Mas já houve uma reunião. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus, olhando para baixo, não viu um justo sequer. Deus, então, no ápice do resgate para o homem, Deus resolve fazer uma reunião no céu. Era a reunião celestial. Não era uma reunião com humanos, era uma reunião com os anjos. Deus abre um portal, eu penso, Deus abre um portal celestial e mostra o filme do homem, a história do homem, aquele homem que ele amou, aquele homem que ele construiu com muito amor. Quando ele vai criar luminares, divisão entre terra seca e água, ele vai haja, animais haja, luz haja, luminares haja, porção seca haja, divisão entre porção seca e águas haja. Mas quando ele vai criar o homem, ele se reúne e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele pega o pó da terra e ele transforma o pó da terra em um boneco de barro, e ele sopra de sua essência dentro do homem, e ele dá vida ao homem. O homem tem uma essência de Deus dentro dele, e ele dá vida ao homem. Então o homem não foi criado de qualquer forma. Como qualquer quadro, ele é identificado pelas características. Se pegar um quadro antigo e querem descobrir quem é, sempre tem uma marca registrada de uma característica peculiar de cada pintor. Se você pegar os pintores, os melhores pintores do mundo, e pegar quadros de cada um, e pegar um curador, um avaliador de quadros e dizer: esse quadro é de quem? Ele olha e diz: olha, pelas características da pintura, configura-se que foi fulano de tal que pintou esse quadro, porque existem detalhes que só esse pintor fazia. Quando o homem foi criado, existem detalhes no homem que só o Criador pode fazer, e ele fez de igual para todo mundo. E um dos detalhes é: ninguém vai ser cópia de outra pessoa. Olha um dos detalhes. Vou criar um ser individual a cada um. Não vou fazer homens em séries. A íris de cada um será diferente. Pode ter 1 bilhão de habitantes, 10 bilhões, trilhões de habitantes no universo, no mundo. Ninguém será igual um ao outro. Farei cada um individual. A digital não é igual. A íris do olho não é igual. E Deus vai criando, Deus vai colocando detalhes. Só que chegou um dia que Deus falou: mas eu deixei uma escolha para esse homem. E o homem escolheu de forma errada. Agora nós temos na reunião celestial milhões e bilhões e trilhões de anjos. A Bíblia fala miríades e miríades de anjos, todos espalhados na eternidade, em uma reunião celestial. É nessa hora que o grande Deus, o Senhor da criação, o Criador do universo, se coloca em pé na sala de reunião celestial e diz: criamos o homem para nos adorar, mas aquelas mãos que deveriam nos aplaudir agora estão derramando sangue inocente. Olha lá aquele filho que a mãe amamentou, criou, agora matando a própria mãe. O homem se perdeu em sua natureza. Os pés que eram para me adorar e ir à minha casa, agora se apressam para o mal. Os olhos que eram para ver a minha glória, agora estão muito mais para reparar a roupa um do outro, o defeito um do outro, do que para a minha glória. Até na igreja eles não conseguem se concentrar em mim, eles não veem mais anjos. A boca que era para glorificar o meu nome fala palavrões, amaldiçoa o seu irmão, murmura e critica.
O coração que era para me amar está carregado de ódio e desejo de vingança. E por 4.000 anos tentei resgatar o homem. Mandei o dilúvio, a nova geração continuou pecando. Criei as leis, desobedeceram as minhas leis. Mandei os meus profetas, mataram os meus profetas. E o apóstolo Paulo, na galeria dos heróis da fé, aos Hebreus, ele vai dizer que Deus enviou homens a este mundo, homens que o mundo não era digno de recebê-los, mas foram mortos, foram cortados, foram dilacerados, foram destruídos pelo orgulho e pela arrogância da humanidade. Deus então diz: não tem mais solução. Teremos que destruir o homem. Teremos que aniquilar, a menos que alguém aqui das regiões celestiais se dispõe a descer lá e morrer pelo homem. É nessa hora que começou o silêncio no céu. É nessa hora que um querubim baixa a cabeça, outro serafim baixa a cabeça, porque céu não é lugar de silêncio. Nesse exato momento, se nós abríssemos um portal, se Deus nos permitisse e desse uma visitada no céu, tem anjos ensaiando agora e dizendo: vamos apressar, porque vamos ter que cantar na grande festa do Cordeiro. Estão ensaiando o maior louvor que a humanidade já viu. Talvez vão incluir nestes louvores alguns dos astros da criação de Deus, estrelas, não sei, asteroides, animais, não sei, vão incluir. Talvez o maestro celestial está preparando o maior louvor. Eu vejo anjos agora que sobem velozmente diante do trono de Deus e derrama a oração dos santos. As tuas lágrimas estão sendo levadas diante. Tem um movimento no céu, tem um movimento no céu, tem um movimento no céu. Nesse momento, talvez nós veríamos como os pastores arrumaram a mesa da Santa Ceia. Talvez neste momento em alguma igreja estão fazendo apelo, almas estão tendo encontro contigo. Um anjo velozmente está indo no livro da vida e dizendo: escreve o nome do João Maria da Silva aí, porque ele acabou de aceitar Jesus lá embaixo. Escreve o nome da Teresa aí, porque ela acabou. O anjo que está arrumando a mesa da grande ceia diz: prepara talheres a mais, um prato a mais, uma cadeira a mais, porque tem mais um lá embaixo. Não há silêncio no céu, tem mais um lá embaixo que está aceitando o Cordeiro de Deus. Então há um movimento no céu. Nunca houve silêncio no céu. Céu não é lugar de silêncio. Lugar de silêncio é no cemitério. Lá no céu não tem mortos, só tem vivos. O céu não é cemitério. Quem gosta de silêncio é quem está doente. No céu ninguém estará doente. Não é hospital. No céu haverá festa. Quem gosta de silêncio é quem está dormindo. No céu não se dorme. Será glorificação dia e noite. Os anjos não dormem. Não tem silêncio no céu. Ei, se nós pudéssemos entrar no céu agora, nós veríamos muitas coisas. E entre as tantas que veríamos, nós veríamos 24 anciãos em volta do trono. O trono está aqui, e os 24 anciãos estão assim em volta do trono de Deus. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, os anciões de dias, os anciões estão clamando que Ele é santo. A santidade de Deus está sendo aclamada na
a eternidade agora. Será que você pode levantar as mãos e gritar comigo, com os anjos: santo? Fica em pé um pouquinho, fica em pé, diga: santo, 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 como um exército. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diga: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto você vai dizendo, o Espírito Santo está batizando alguém aqui. A glória de Deus está descendo. Ele está renovando pessoas. Ele está mudando a sua história. Santo, 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 santo é o Senhor. Escute, senta um pouquinho, senta, a glória está aqui. Escute, houve um dia, olhe para mim, olhe para mim, houve um dia que aconteceu isso aqui. Silêncio, silêncio. O santo, santo, santo parou. Silêncio no céu. Os anjos pararam. E sabe quando foi que o silêncio aconteceu? Sabe quando foi? Foi quando Deus falou a mesma fala que falou a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Todo mundo olhou para Miguel, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel fez isso aqui, ó: a missão é grande para mim, eu não posso ir. Baixou a cabeça. Gabriel, o mensageiro, baixou a cabeça. Anjos e serafins baixaram a cabeça. É nessa hora que Deus pega da taça da sua ira e Ele diz: passaram-se 10 minutos, silêncio no céu. 20 minutos, silêncio no céu. Quase meia hora, talvez 29 minutos e 59 segundos. Deus pegou a taça da sua ira e quando Ele foi derramar sobre o homem, o silêncio no céu foi rompido pelo grito do Cordeiro de Deus. Ele grita: Pai! Quando o Pai olha, era o Filho de Deus que se coloca em pé e diz assim: eu irei. O Pai olha para o Filho e diz: mas filho, eu esperava um anjo. Você, filho, eu irei, Pai. Mas filho, o teu trono aqui trocarei por uma cruz lá embaixo. Mas filho, a tua coroa de glória trocarei por uma coroa de espinhos. Mas filho, o seu cetro de reger as nações trocarei por uma lança que vai me transpassar. Mas e os louvores dos anjos trocarei pela injúria dos homens. Pai, eu irei, deixarei de andar nas ruas de ouro para palmilhar descalço a via dolorosa do Calvário. Tirou a coroa, olhou para o trono e disse: trocarei meu trono pela cruz. Colocou a coroa sobre o trono e disse: trocarei minha coroa de glória por uma coroa de espinhos. Colocou o cetro de ouro sobre o trono e disse: trocarei o cetro por uma lança que vai me transpassar. Tirou as sandálias de ouro e disse: andarei descalço nas vias dolorosas do Calvário. Olhou para os anjos que o adoravam e o louvavam e disse: trocarei o louvor dos anjos pela injúria dos
dos homens, mas eu irei para resgatar o homem. E a Bíblia diz, Jesus se enviou, a Bíblia diz que Jesus se ofereceu e o Pai enviou. Sabe o que aconteceu neste momento? Operação Resgate, missão impossível. Essas missões impossíveis de Tom Cruise não tem nada a ver com a missão impossível que o céu já programou para você. Olhe para mim, por favor. Missão impossível. Se reuniu, sabe quem? O Filho. A Bíblia diz assim, ó. Jesus ofereceu-se, ele não foi obrigado. Mas o texto diz, o Pai enviou. Porque ele, mesmo se oferecendo, o Pai tinha que enviar. Aí o Espírito Santo entrou em ação e falou, eu posso gerar ele no ventre de Maria? Aí o anjo Gabriel falou, eu quero participar, eu posso anunciar o nascimento dele. O arcanjo Miguel falou, eu posso cuidar da proteção para que Satanás não o mate no dia do nascimento dele. Pode. Aí o maestro do coro angelical se alegrou e falou, nós vamos ensaiar um hino, e quando ele nascer, nós vamos cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra, paz na terra, porque é nascido o Filho de Deus. O céu se uniu para te salvar, o céu se uniu para te resgatar. Houve uma união celestial. Se você pode adorá-lo agora, adore a ele. O céu se uniu. Receba o Espírito Santo. O mesmo Espírito que gerou Jesus está gerando o teu milagre. O mesmo Espírito que renovou as expectativas da humanidade através do ventre de Maria está gerando o teu milagre aí. Mas agora, Deus vai salvar a tua família. Deus vai resgatar o teu lar. Deus vai resgatar a tua casa. Deus está falando, foi muito investimento em favor do teu filho, foi muito investimento em favor da tua casa, foi muito investimento para salvar a tua casa, foi muito investimento para salvar o teu lar. Você não pode se entregar assim. Você que está me acompanhando na live, você não pode se entregar. Você não pode se entregar. Você não pode se entregar. Escute, agora não era mais uma expectativa, a expectativa, tudo que eu falei, a realidade era o Filho do Homem sendo rejeitado, era o Filho do Homem nascendo em uma estrebaria, a realidade era ele crescendo. A realidade é que quando ele se batiza, ele escolhe 12 homens. E esses 12 homens eram comuns. Ele não escolheu só da alta elite, para que você não diga, só os figurões serão escolhidos. Foi para a beira do Jordão, foi para a beira do mar. Escolheu homens que não sabiam diferenciar o fundo de uma garrafa da letra O. Escolheu homens que o mundo apontava o dedo e dizia, é pecador e publicano, cobrador de impostos. Escolheu homens que a humanidade dizia, vai falir com esse grupo de obreiros dele. Ele preferiu a pedra bruta do que a polida. Preferiu começar do zero do que pegar alguma coisa já no estado de deformação. Começou a trabalhar com grandes e pequenos. Não se dobrava diante dos arrogantes e dos orgulhosos, mas se dobrava diante de uma criança para abraçá-la e para ampará-la dentro de suas necessidades. Massacrava o orgulho dos reis e dos grandes, mas atendia uma mulher prostituta que via a alma dela clamando por socorro, enquanto homens que se diziam religiosos estavam apedrejando ela.
Ele não apontava o dedo em riste para mexer numa ferida do passado, mas ele estendia as mãos para apontar um futuro grandioso e dizer: mulher, não peques mais, vai em paz. O profeta Isaías descreve ele como o conselheiro, o maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele está presente aqui, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, está aqui, ele está neste lugar. Depois de batizado, por 3 anos e meio treinou incansavelmente os seus discípulos, até quase ir à exaustão, a ponto de, na sua última semana, ir para o Getsemane. E lá no Getsemane, ele vai se preparar para enfrentar a maior guerra. A guerra, a batalha espiritual, porque ele sabia que a cruz era a realidade. Seu sangue iria começar a escorrer agora no Getsemane, porque a intensidade das suas orações é tanta que um fenômeno chamado embolia começa a acontecer e o sangue começa a escorrer. Como que alguém consegue orar tanto, com tanta intensidade, a ponto de suor acabar e o sangue começar a verter? Chegou um momento na oração de Jesus que ele começa a ter uma visão de tudo o que ele iria passar. É como se um filme fosse passando diante da sua mente, e ele vai se lembrando de tudo o que ele teria que passar. Era a traição de Judas Iscariotes, era o desprezo dos homens, o abandono dos discípulos nas suas últimas horas, a lança que iria o transpassar, a cruz que ele iria carregar, que não seria dele, mas seria de Barrabás, a coroa de espinho que já estava preparada para Barrabás, que seria transferida para ele, os cravos que iriam cravar em seu couro cabeludo, produzindo as mais intensas dores que o ser humano pode sofrer. Era uma espécie de cadeira elétrica com dores incessantes. Ele está orando, e ele começa a ver: passou diante dos teus olhos Judas o traindo. É oração, não é realidade. Foi passando diante dos olhos dele alguém colocando uma coroa em sua cabeça. Foi passando diante dos olhos dele uma cruz pesada e ele caindo. Passa sobre os seus olhos, na visão, ele sendo pregado. A intensidade das batidas do martelo aumentam em sua mente, em seu coração. Os homens gritando: desce da cruz, ladrão à direita e à esquerda. Chega um momento que ele, como humano, grita: Pai, essa traição não, essa cruz não, essa coroa não, esse abandono dos homens não. Se possível, Pai, passa de mim este cálice, não tem outro jeito, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. E talvez Deus mostrou um outro cenário para ele, e no outro cenário ele não tinha cruz, no outro cenário não tinha espinhos, no outro cenário não tinha coroa, mas no outro cenário tinha eu e você indo para o inferno. Estava eu caminhando para o inferno,
Estava você caminhando para o inferno. Nós estávamos em queda livre para o inferno. Desde a queda de Adão, era a queda livre. Então talvez o pai diz, tem essa outra opção, mas o homem está em queda livre. Aí ele volta atrás e diz, não pai, não seja feita a minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Foi por amor, foi por amor, foi por amor, foi por amor. É nessa hora que a queda é uma queda que o diabo está dizendo, é uma queda livre. É uma queda livre. O diabo dizendo destruir. Aí Deus diz assim, Satanás, eu vou transformar esta queda para cima. Você já viu um paradoxo de Deus? Deus falou, eu vou transformar a queda para baixo em uma queda para cima. Deus tinha um plano B. O diabo estava dando gargalhada, golpeou Jesus e ele pensou, acabei com a história. Mas Deus tinha um plano. Deus estava dizendo, o veneno da serpente só é anulado quando olharem para a serpente de metal. Agora o apóstolo João vai dizer, a serpente de metal é Cristo. Então quando o diabo te envenena, corre para Cristo, olha para Ele, olha para Cristo. E quando você olha para Jesus, o veneno é ali eliminado. Em Cristo o efeito do veneno é desfeito. Você entrou aqui dizendo, não tem jeito para mim, mas o efeito do veneno é desfeito. Talvez o diabo te envenenou no Éden, dizendo para você, acabou a sua história. E Deus vai dizer, Satanás, eu vou transformar a queda do homem em uma queda para cima. Porque lá no Éden, ele viveria para sempre na terra, no Éden. Mas agora, Satanás, eu vou trazer esse homem para perto de mim e vou colocá-lo na Nova Jerusalém. Eu vou dar tudo novo e melhor do que antes para ele. Eu vou resgatá-lo. Se este homem me amar de verdade, eu tenho a vida eterna para ele. Se este homem me amar, eu serei o seu Deus e ele será meu filho, ele será meu servo. Escute, eu vou acabar em 5 minutos. Preste atenção, olhe para mim. Agora não era mais a visão, era a realidade. Ele levanta, está escorrendo sangue. Ele sai dali, aparece Judas o Iscariotes, o beija. Talvez foi uma das maiores dores, porque você investe em alguém, e no final você é traído. A dor da traição. Talvez você está dizendo, pastor, eu não estou aguentando, eu fui traído, eu fui traída. Ele já viveu isso. É por isso que ele diz, perdoe. Porque só o perdão pode desatar os laços do ódio e da amargura. Perdoe. Porque só o perdão pode desatar os laços do ódio, do ressentimento. Não deixe o diabo te envenenar. Perdoe. Perdoe. Não permita que o diabo te envenene. Perdoe. Eu já fui traído, eu já fui enganado. Ele está falando com você. Não sou eu, não são palavras minhas. O que passou, terebandaraço, indecandionombriandana. O Eterno está neste lugar. Agora ele está sendo levado para a cruz. Ele começa a carregar a cruz pesa tanto que ele cai. Um certo sirineu o ajuda, símbolo do Espírito Santo que te ajuda quando você não aguenta. Diz, pastor, eu caí, o que eu faço? Deixa o Espírito Santo, ele te ajuda na caminhada. Quando chega lá, eles o pregam na cruz. O historiador diz que eles pregaram a região dos pulsos, as mãos e os pés. Quando eles levantam a cruz com ele para fincar no buraco, o impacto da cruz rasga as suas mãos e o cravo vem parar no meio de suas mãos. A dor
misturada às contrações, que causava dores horríveis, os cravos na cabeça. O historiador Flávio José fala que as chicotadas que deram nele, em alguns lugares podiam se ver brechas abertas em sua pele, buracos. Mas ele está lá. 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. O Dimas e o Gestas. Os 2 ladrões zombavam de Jesus. Olha a missão deles, salvar. Os 2 ladrões, diz Mateus, zombavam de Jesus. Desce da cruz. Desce. Só que no meio do caminho, o escritor diz que um ladrão zombava de Jesus. E o outro diz para o outro ladrão: ei, nós estamos na mesma condenação deste homem. Por que um diz que os 2 ladrões zombavam de Jesus e um diz que o outro agora se arrepende e vai pedir socorro? Porque um autor registra o primeiro fato. De fato, os 2 zombavam. Aconteceu uma coisa no meio da trajetória que fez um ladrão mudar de ideia. E sabe o que foi? É porque os ladrões estavam ali forçando o seu rosto e olhando e dizendo: e aí? Você não é o filho de Deus? Desce. O outro: desce da cruz, salva a ti e salva nós também. E ele no meio. E os homens lá embaixo dizendo: desce da cruz, você não é filho de Deus. Aí ele grita: tenho sede. Eles dão vinagre misturado com ensopo, uma espécie de anestésico para ele. Ele provando não quis. Porque cruz não tem anestesia. O que tem anestesia é a mesa de cirurgia. A cruz tem dores. Ele tinha que sofrer o ápice da dor. Aquele momento, tenho sede, que eles dão, e eles estão zombando. Os 2 ladrões estão dizendo: desce. Mas um ladrão começa a pensar: esse homem não fala palavrão, não fala nada, todo mundo fica esconjurando, quem é esse homem? Aí de repente Jesus faz isso aqui, ó, e vai tomando força, vai tomando força. O ladrão diz assim: ele não vai aguentar, ele vai xingar. E ele grita assim: Pai, perdoa eles, porque não sabe o que fazem. Um ladrão pensou: nenhum humano em condições de dor e injúria é capaz de pedir perdão para aqueles que o estão matando. Este homem não é normal. Este homem é o Filho de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus consegue perdoar enquanto está sendo morto. Só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue, como Estevão, ver o céu aberto enquanto está sendo apedrejado. Só quem tem o Espírito de Deus. E o perdão de Jesus fez o ladrão repensar. Aí o ladrão gritou assim, ó: Senhor, olha que coisa, aquele que de manhã, enquanto não estava na cruz, talvez ainda comandava bandidos do lado de fora da prisão, aquele que talvez outrora foi chamado de Senhor, olhou para Jesus e chamou Jesus de Senhor. Lembra de mim quando entrares no teu reino. O que ele viu em Jesus? Ele viu um reino. O que ele viu em Jesus? Ele viu a eternidade. O que ele viu em Jesus? Ele viu um futuro. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus tem um reino, Jesus tem um futuro, Jesus tem a eternidade para você. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus gritou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos ver o ladrão da cruz quando chegarmos lá. Vamos ver a mulher adúltera que foi massacrada quando chegarmos lá, mas foi restaurada pelo amor de Deus. No céu veremos pessoas que talvez nós não quiséssemos que ela fosse, mas ela não foi medida pelos nossos julgamentos, ela está sendo medida pelo grande amor de Deus, pelo
tal amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, inexplicável, indizível, inexplicável, fica em pé, inexplicável, indizível, este amor está aqui, dizendo: eu derramei o meu sangue para te salvar.